A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aqui no nosso canal Boas Notícias. De já eu quero te agradecer pelo carinho de estar nos acompanhando, assistindo sempre os nossos vídeos. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Nós já estamos na lição de número 8 deste terceiro trimestre de 2024, com a lição O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração, certo? Então já estamos na lição de número 8 para 25 de agosto de 2024. O assunto da lição de hoje, a resistência de Mardoqueu. O textuário diz: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Esté 3:3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A leitura bíblica está em Esté, capítulo 2, versículos 21 até o 23, e também capítulo 3, versículos 1 até o 6. Diz-nos assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei e dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhe dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Bom, esta lição nos vem mostrar um contexto de conspiração e inveja e tramas dentro da corte persa. E isso não era uma exclusividade da corte persa. Isso era comum a todas as cortes pelo mundo afora, certo? Em volta do poder sempre há conspiração. Muito bem, a palavra-chave desta lição é resistência. E diz-nos assim a introdução: a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito que acontecer na corte: conspiração, inveja e tramas. A história continua. O primeiro tópico desta lição diz: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O segundo tópico, Amã é exaltado pelo rei. E terceiro, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Bom,
Então, no primeiro tópico, fala-nos sobre os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Os bastidores do poder. É aí onde tudo acontece. É como se diz: você vai ao teatro, assiste uma peça teatral e acha tudo muito interessante que está acontecendo no palco. Porém, o mais importante não acontece no palco, acontece nos bastidores. É exatamente nos bastidores onde tudo acontece. É lá que o pessoal trabalha a iluminação, a sonorização, é lá que se troca de roupa, é lá onde o diretor fica dizendo quem entra agora, como é que vai ser, etc e tal. É ali onde está a sonoplastia, o momento de colocar a música, aumentar o som, baixar o som. Tudo acontece nos bastidores. Também é nos bastidores que se chora, que se reclama, que a pessoa toma um remédio para dor de cabeça e depois aparece no palco sorridente, cantando e dançando. Mas as pessoas não imaginam que agora, lá nos bastidores, essa pessoa estava reclamando de dor, talvez não vou conseguir entrar no palco e tudo mais. Então, no palco se vê o espetáculo. Nos bastidores se faz verdadeiramente o espetáculo. Porém, nem toda história é um espetáculo bom de se ver. E no palco da história dos hebreus, dos judeus, lá em Suzã, os bastidores que estavam rolando nos bastidores não era nada agradável. A população que apenas assistia tudo o que acontecia não estava sabendo o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Mas nos bastidores havia toda uma trama para acabar com os judeus, dissipar de uma vez por todas com todos eles, independentemente se alguém ali era do reino do norte, de Israel, ou do reino do sul, do reino de Judá. Sendo descendente de Jacó, a ideia era acabar com todos, certo? Muito bem. Nos bastidores, o Mardoqueu escutou alguém tramando, ou dois tramando, para dar um jeito de tirar a vida do rei. Informou para Esté e disse: avisa lá para o rei e avisa em meu nome. Ela avisou: olha, o meu primo esteve aqui, me falou que está acontecendo isso, 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 eu tome cuidado. O rei mandou investigar, pegou a sua equipe de inteligência e tudo, descobriu-se que realmente era verdade. Os dois homens foram enforcados e tudo foi registrado nos livros, das crônicas de Suzã. Hoje nós registramos o que acontece em algumas organizações nas atas, livros de atas. Eu mesmo, como pastor, gosto de vez em quando olhar, quando eu assim que chego em uma nova igreja para trabalhar, dar uma olhadinha nos livros de atas, o que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos para trás, me situar sobre algumas situações, ideias, projetos e tudo, porque no livro de atas a gente, de certa forma, conhece a história daquela igreja onde estamos agora trabalhando. Então, os livros de atas hoje das empresas, das igrejas, de tudo que é instituição que faz reunião e lavra ata, é como se fossem as atuais crônicas de tudo que acontece ali, certo? Muito bem, então foi registrado e o tempo passou e Mardoqueu caiu no esquecimento. Assim como José revelou os sonhos do copeiro e do padeiro e caiu no esquecimento, ficou no esquecimento. No devido tempo, José foi lembrado. No devido tempo, Mardoqueu também foi lembrado. Lá no Egito, José foi lembrado porque o rei dormiu e sonhou. Agora, Mardoqueu foi lembrado porque o rei nem dormiu e nem sonhou, porque perdeu o sono. E nesse perdeu o sono, lê alguma coisa aí para mim. Providencialmente, por providência divina, o rapaz foi lá no arquivo dos rolos dos livros, pegou lá qualquer um. Na mente dele, qualquer um serve. O rei quer apenas que eu leia alguma coisa da história que já passou. Pegou qualquer um. Mas esse qualquer um foi Deus que direcionou para pegar exatamente o rolo onde estava contando toda aquela trama da sua vida em perigo e que foi salvo por causa do judeu Mardoqueu. E só então ele lembrou-se: rapaz, o que a gente fez por esse moço? Ninguém fez nada por ele? Não. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso nas lições que teremos posteriormente, certo?
Então não vamos entrar em muitos detalhes agora sobre Mardoqueu, tá bom? Muito bem. Então Amã foi exaltado. Amã foi exaltado. Como assim? Amã foi exaltado, ele entra na história já aparecendo como um dos grandes. É claro que então ele já era conhecido do rei, já era chegado, já tinha alguma função e foi exaltado acima de todos os outros. Aproximadamente, mais ou menos 5 anos depois que Esté foi coroada rainha, Amã foi elevado à posição de talvez primeiro-ministro, um grão-vizir, alguém com uma autoridade mais do que todos os outros príncipes, ficando somente abaixo do rei, certo? Então, aproximadamente 5 anos depois da coroação de Esté, o Amã chegou a essa posição. Nada se fala de alguém anterior a Amã que se ocupava esse cargo, quem era a pessoa, tá? Pois muito bem. E Amã era agagita. O Ramã era agagita. E por que a palavra agagita aparece aí? Exatamente para mostrar um contexto histórico. Judeus e amalequitas não se cheiravam muito bem. Os amalequitas, agagitas é o mesmo que amalequita, descendente de Agag, e Agag do pessoal de Amaleque, sempre foram a pedra no sapato dos judeus. E lá está registrado que quando o povo de Deus saiu do Egito para a Terra Prometida, os amalequitas se colocaram como opositores na sua jornada. Foi preciso Moisés organizar um exército e colocar Josué à frente desse exército para lutar contra os amalequitas. A famosa batalha em que Moisés levantava as mãos e Josué avançava. E quando Moisés ia se cansando, que ia baixando as mãos, os amalequitas avançavam até que sentaram Moisés. Arão e Hu, cada um segurou a mão de Moisés e para cima, enquanto as mãos de Moisés estavam para cima lá no monte, a batalha que acontecia lá embaixo, se via agora Josué e seus soldados avançando contra os amalequitas. E Deus ordenou que aquela batalha acontecesse e que toda a geração dos amalequitas um dia seria riscada da face da terra. Não aconteceu naquele momento ali. Josué venceu aquela batalha, mas não riscou da face da terra todos os amalequitas. Anos depois, já no tempo do rei Saul, novamente os amalequitas, liderados por Agag, numa batalha contra o povo de Israel, liderados por Saul. Lá o Saul traz o Agag vivo, o chefão da turma toda. E o Samuel reclama com ele e o próprio Samuel mata o Agag. Olha só, uma geração. Amalequitas, agagitas. O tempo passa. E agora, muitos e muitos anos depois, lá em Suzã, Amã, o agagita, olha o amalequita de novo aí, o agagita se levanta para, de uma vez por todas, eliminar com todos os judeus. A sorte mudou e não conseguiram porque os judeus tiveram autorização para se defender. Veremos nas lições para frente. Mas também não acabaram com toda a turma dos amalequitas ou agagitas lá em Suzã. O tempo passou. E agora já no Novo Testamento encontramos Herodes, o Idumeu, também chamado de Herodes o Grande, mandando matar todos os menininhos de 2 anos para baixo, lá em Belém, com o intuito de, no meio dessa turma toda de criancinhas que morreram, Jesus, o Salvador, também morresse. E sabe, Idumeu é quem é da Idumeia, e a Idumeia era exatamente a região, lá o setor dos amalequitas. Então, o Herodes vinha da turma do Amã, que vinha da turma do Agag, que vinha lá da turma dos amalequitas. Observe que uma descendência, uma geração, sempre brigando, lutando contra o povo de Deus. Se você observar a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 14 e 16, Deus lança uma maldição sobre os amalequitas e diz que realmente haveria contenda entre eles e os israelitas por todas as gerações, até que um dia seriam eliminados e riscados do mapa, da história do mundo. Israel está lá até hoje. Os judeus estão aí. Onde estão os amalequitas? Cadê os agagitas?
Cadê os idumeus, essa turma toda? Sumiu, realmente, foi riscado. Podem ter se misturado com outras nações e tudo, e se perdeu no tempo, e não se sabe onde eles estão. Mas a turma do Mardoqueu está aí, lutando contra Hamas, Hezbollah, Irã e tudo. Estão lá, permanecem lá, com muita luta e dificuldade, mas estão lá. Os agagitas sumiram, desapareceram. Muito bem. Então, aqui no nosso segundo tópico, Amã é exaltado pelo rei. Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel, certo? Historicamente inimigo. Quando aqui no terceiro tópico fala sobre a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, o Amã aparece no capítulo 3 pela primeira vez e no capítulo 9, pela última vez, ele é citado. Capítulo 3 ele é citado pela primeira vez, no capítulo 9 ele é citado pela última vez. Inclusive lá chamado de filho de Hamedata o Agagita. 54 vezes no livro de Esther, Ramã é citado. Então veja a sua importância. Em capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, em 7 capítulos, ele é citado cerca de 54 vezes. Mas também depois some. Seus filhos são mortos, ele próprio é morto na forca que preparou para Amã, e pronto. Ficou na história simplesmente porque está registrado num livro dos judeus, contando a história de uma rainha judia. Se não fosse isso, nem assim estaria sendo lembrado. Procure Amã em algum outro livro de história. Procure sobre Amã o Agagita em outros livros de história. Muito provavelmente você não vai achar. Então ele ainda só é lembrado porque está num livro que refere-se aos judeus, que conta a história dos judeus, tá? Mas o Amã não sabia que o Mardoqueu não lhe reverenciava. Quando ele passava pelas ruas e avenidas de Suzã, o povo se inclinava, baixava a cabeça em reverência a ele, porque era uma ordem do rei. Mas o Mardoqueu permanecia na sua postura. Se ele estivesse caminhando, parava à beira da estrada, enquanto o Amã passava no seu cavalo, na sua carruagem, sei lá. E todo mundo se inclinava, e alguns até botavam os joelhos e a mão no chão. O Mardoqueu ficava na sua postura ereta. Mas Amã não percebia isso, era muita gente. Mas alguém percebia sempre. Talvez vizinhos, pessoas ali de perto, e questionaram, por que você não faz o que o rei mandou? Está aí no textuário, né? Os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que traspassa o mandado do rei? Porque você, como quem diz assim, se nós todo mundo aqui nos prostramos diante de Amã, como quem diz, mesmo que a gente não goste dele, mesmo que a gente não queira, e você não faz isso, por quê? Como quem diz, é melhor do que todo mundo? Ora, Mardoqueu não queria reverenciar a quem Deus havia amaldiçoado lá desde o tempo de Daniel e de Moisés e Josué. Desde o tempo daquela batalha, quando em Êxodo 17, 14, 16, Deus diz, e haverá sempre contenda entre tal e tal. Um povo amaldiçoado por Deus. Nesse caso, ele não queria reverenciar quem Deus amaldiçoou. Se Deus amaldiçoou, por que eu vou me inclinar diante desta pessoa? Então contaram para o Amã, para ver se ele permaneceria crente. Tem sempre alguém que vem testar a nossa fé, a nossa crença, a nossa idoneidade, a nossa integridade cristã. Vai ter sempre alguém nos testando de alguma forma, e isso não é novo, tá? E aí aquele pessoal, talvez até um pouco com inveja, ou com raiva mesmo de Mardoqueu, conta para o Amã. Só então Amã passa a prestar atenção e percebe que realmente o Mardoqueu não estava lhe reverenciando. E agora Amã soube que ele era judeu. Ah, meu irmão, agora que ele soube que era judeu, eu vou acabar com a raça toda, não é só com ele não. Tá? Acabar com os judeus, fazer com que eles desapareçam do mundo, é o sonho dos inimigos de Israel, inimigos de Deus ao longo da história. Sempre foi assim. Os antissemitas estão por aí até hoje, nas ruas, nas televisões, no cinema, nas universidades, queimando bandeira de Israel e pregando a dissolução, o fim total dos judeus. Olhe lá se Hitler não tinha um sanguezinho de amalequita
de Agagita, né? Não sei. Embora o sangue não esteja presente, mas o mesmo espírito ruim que usava toda a geração dos amalequitas, idumeus e agagitas ainda estão aí pelo mundo influenciando na vida de muitas pessoas. Passou de Amaleque para Agag, de Agag para Amã, de Amã para Herodes e por aí vai. Então pode ser que esse sanguezinho esteja espalhado entre as nações e o espírito ruim dos amalequitas agindo na vida de muitas pessoas contra o povo judeu. E essa é uma luta que não é somente da carne e sangue, mas é também espiritual e, de certa forma, até mesmo ideológica. Nós estamos vivendo um período de eleições aqui no Brasil, esse período agora de eleições municipais. E a quem você vai escolher? Amã ou Mardoqueu? Amã representa tudo aquilo que é contra o povo de Deus. Tudo aquilo que é contra o povo de Deus. Então, a quem você defende ideologicamente enquanto eleitor? Qual é o viés político da pessoa que você deseja votar? Ele tem mais característica de Mardoqueu ou de Amã? Eu sei que não existe gente boa, nota 10 nesse mundo, porque o próprio Jesus disse que bom, só o Pai que está no céu. Porém, dentre os ruins, existem os piores. E esses piores são os Amãs da atualidade, que nós mesmos ajudamos a chegar ao poder, para depois eles mesmos fazerem leis e decretos para nos destruir. Então, pense bem e veja que se a pessoa que você quer votar tem mais característica de Amã ou de Mardoqueu. E peço a orientação de Deus. Olha, nós precisamos entender que essa luta contra Israel não é somente contra eles, mas é contra a Bíblia e contra o Deus da Bíblia. E é contra, de certa forma, todo o povo de Deus, incluindo cristãos no mundo todo. O espírito de Amã está por aí, perambulando e agindo na mente e no coração de muitas pessoas. E você e eu, como servo de Deus, devemos manter a postura de Mardoqueu, não nos inclinarmos diante daquilo que afronta Deus, que vai contra Deus e a sua palavra. Humilharmos somente debaixo da potente mão de Deus e procurar viver a nossa vida cristã com integridade, debaixo da orientação do Espírito Santo, segundo o que está na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Que o seu Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça. Obrigado por você ter assistido. Curta, compartilhe, comente aqui no YouTube, tá? Dê a sua opinião, se você gostou, se não gostou. Dê o seu like se gostou, se não, pode dar o seu dislike, a gente vai procurar melhorar. E nos ajude em oração para que possamos sempre estar apresentando algum subsídio que possa, de certa forma, contribuir para uma boa aula a cada domingo. Um abraço, fique na paz do Senhor. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo.